Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com aplicações Windows Forms. Na verdade eu resolvi gravar esse vídeo porque a questão de Windows Forms tem muitos detalhes. Vocês vão perceber que ao longo desse vídeo a gente vai trabalhar com bastante detalhes e que se você precisar, você pode voltar esse vídeo aí no momento que você precisar relembrar alguma coisa, fica mais fácil, tá bom? Bom, então vamos lá. Fazendo uma breve introdução aqui sobre Windows Forms, né? O que seria o Windows Forms? O Windows Forms é uma biblioteca, né, para a gente criar e trabalhar com interfaces gráficas Windows. Então, aquelas janelinhas Windows, botões, caixinhas de texto e etc., é, que apresentam um visual interessante, né, se você quiser desenvolver uma aplicação desktop. Ele é parte integrante desde o .NET, né, .NET 5, tá? Ele também é integrante do antigo .NET Framework, mas aqui a gente vai trabalhar com .NET Core, tá bom? E eles rodam nativamente em Windows. Por quê? Né, as aplicações que a gente estava trabalhando até então, elas rodavam muito bem em multiplataforma, por ser console. Agora, essas aplicações aqui que nós vamos mexer agora, .NET, elas nativamente elas só rodam em Windows, porque elas utilizam componentes do sistema operacional, né, que são os botões, as janelas, as caixinhas de texto, tudo isso são componentes do sistema operacional. Então, nativamente, elas só vão funcionar no Windows, ok? E aí existem algumas alternativas, né, que você pode usar para poder simular um funcionamento do Windows para poder rodar uma aplicação desse tipo no Linux, caso você precise, né? Como é o caso do Wine. E aí tem outras plataformas com uma proposta diferente, né, do Windows Forms, como Avalonia, Maui.net e etc. Tá bom? Mas aqui a gente vai focar no Windows Forms, tá bom? E para o Windows. Bom, falando sobre o ambiente, né? O ambiente a gente, para desenvolver, a gente vai precisar utilizar o Visual Studio, né, o Community ou o Professional Enterprise, né, o Visual Studio, com uma carga de trabalho que é a .NET Desktop Development. Ou, se você quiser ter um pouquinho mais de trabalho, você pode utilizar aí o .NET com o editor de código de por exemplo, um Visual Studio Code, um Rider do JetBrains, tá? Mas sem contar com a parte visual de edição, que facilita bastante, sem dúvida, a composição da interface, né? Como vocês vão ver. E para fazer isso, né, você tem o exemplo de comandinhos ali embaixo, né, que é o .NET new Uniforms -o é o nome do projeto que você vai criar. E aí você, caso precise executar, você entra ali na pastinha e .NET Run, o nome da sua aplicação, dentro da pastinha da sua aplicação, tá bom? Bom, mas aqui a gente vai trabalhar por questões aí de facilidade, a gente vai trabalhar aqui com o Visual Studio Community. Bom, como que a gente faz para criar aí um primeiro projeto nosso em .NET C Sharp Windows Forms? Então vamos lá. Para a gente criar um primeiro projeto, né, lá naquela caixinha de seleção de projeto, né, que você vai criar, você vai ter que escolher aqui C Sharp, plataforma Windows e aplicações aqui de área de trabalho. Daí você vai ter uma opção lá que é aplicativo do Windows Forms. Aqui é um modelo de projeto para criar um aplicativo Windows Forms do .NET, tá bom? Bom, eu vou mostrar isso agora e já vou aproveitar para apresentar os principais conceitos aqui
do Windows Forms, né? As telinhas dentro dele. Vou abrir o Visual Studio aqui. Ok, então tá aqui o meu Visual Studio, né? O meu Visual Studio é o 2022. E aí eu tô aqui na telinha de novo projeto. Vou escolher aqui criar um projeto. Nesse projeto, o que que eu vou fazer aqui então? Ó, tem aqui o C Sharp, Windows, área de trabalho, e aí eu vou escolher aqui aplicativo do Windows Forms. Então vou em próximo. Eu vou dar um nome aqui para ele de primeiro teste. Vou em próximo. Vou deixar aqui o .NET 8 mesmo. Ok. Ele vai demorar um pouquinho aqui até ele criar a parte visual, né? Ele demora um pouquinho. E aí ele aparece com essa carinha aqui pra gente. Então, repare que aqui, ó, diferentemente das aplicações de console, ele já aparece com um formulário aqui pra gente, né? Uma telinha de interface gráfica pra gente trabalhar. De propósito, eu acabei ocultando aqui todas as ferramentas para mostrar para vocês como que a gente faz para mostrar essas barras de ferramentas aqui, caso elas estejam ocultas aí, você não saber qual que você vai utilizar. Então, a primeira aqui, né, que a gente utiliza, né, que é o gerenciador de soluções, que ela está aqui, eu vou deixar ela ativa aqui. E as outras, elas estão definitivamente ocultas aqui, não estão sendo exibidas na interface. Então, a primeira que eu vou exibir aqui é a caixa de ferramentas. Então, eu venho aqui, ó, exibir, né, o item exibir. Exibir. Caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas é a caixinha que vai permitir a gente selecionar os objetos que a gente quer inserir aqui na nossa interface. Então eu vou deixar ele ativo aqui fixo para ficar mais fácil a gente trabalhar com ele. E aí a outra que a gente vai utilizar bastante, que é a caixinha de propriedades, que ela não está aqui. Então eu vou lá de novo em exibir. Janela de propriedades, está aqui embaixo. E aí ela vem aqui para o lado direito, ó. Ok? Então, vamos conhecer aqui um pouquinho da interface, então. Ó. Essa interface que ele apresenta aqui, logo de cara para a gente, é a interface de um formulário, que ele chama, né? Tanto é que ele deu aqui aparece o título aqui em cima de Form, Form 1. E aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? Então, primeiro, um conceito importante aqui é que os objetos eles têm um nome. Então, para você ter uma boa prática aí de desenvolvimento, então você tem que colocar nomes para esses objetos. Então, no caso aqui, eu tenho o primeiro objeto que é o formulário e eu vou dar um nome para ele. Então, eu vou dar um nome para ele aqui na propriedades, né, nas janelinhas aqui na minha janelinha de propriedades, né, eu venho aqui e vou dar um nome para ele. Procurar aqui pela propriedade name, ó, vai estar form 1, e aí eu vou colocar aqui um nome sugestivo, tá? Então a gente sempre trabalha com nome sugestivo. Eu vou dar o nome de FRM para indicar que se trata de um formulário e eu vou colocar aqui FRM, vamos colocar aqui login, que vamos simular aqui uma janelinha de login. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é alterar o rótulo, né? Aqui em cima, ó, ele aparece Form 1. Então a gente pode alterar esse rótulo aqui que ele chama de label ou caption, né? Então a gente vem aqui em cima e altera isso daí também, ó. Aqui na propriedade text. Então a gente vem aqui e troca para
um nome que você queira. Por exemplo, identificação do usuário. Ok, e aí voltando lá, você vê que ele trocou aqui o nome o texto aqui da nossa janelinha. E aí, como que o que a gente pode fazer aqui então? Então, simulando aí uma janelinha de login, né, eu vou arrastar aqui os componentes, né? Repare que aqui do lado esquerdo, na minha caixinha de componentes, eu tenho vários componentes aqui que eu posso trabalhar. Ó. Ele mostra aqui uma separação, né? Controles comuns, daí ele coloca os controles mais utilizados aqui, depois a parte de containers, menus de barra de ferramenta, dados para trabalhar com banco de dados e fontes de dados em geral, componentes, a parte de impressão e caixas de diálogo, que é para abrir arquivo, salvar, né, e etc. Bom, eu vou colocar aqui então o primeiro elemento, que vai ser correspondente à caixinha de texto. Então vem aqui, ó, text box, tá? Então eu vou clicar aqui e vou posicionar ele aqui. Clico e ele insere para mim outra caixinha de texto. Vou inserir aqui uma outra caixinha de texto que vai ser correspondente à senha. Então clico lá, clico aqui, ok. Outro para a gente identificar aqui o que se trata, né? Cada caixinha, né? A gente costuma colocar um label, que é um rótulo. Então eu vou colocar aqui, ó, clicar no label, aqui, um outro label, aqui. E aí a gente pode depois posicionar aí da melhor forma. E também vou precisar de um botão, né? Vou colocar aqui, pegar um botãozinho, clico aqui, clico aqui. Ok, então já inseri aí basicamente os componentes que eu vou utilizar. E agora eu vou configurar esses componentes aqui para deixar eles do jeito que eu preciso. Tá, então vamos lá. Aqui como eu cheguei a comentar, né? Aqui na barra de propriedades, eu vou alterar a propriedade de cada um deles. Então na caixinha de texto aqui, né? Eu vou vou clicar aqui na caixinha de texto e aí eu venho aqui no name, eu vou pegar o nome dele aqui, name, e vou trocar o nome dele aqui para txt usuário. Por que txt, né? Eu sempre costumo colocar aqui algo relacionado ao objeto, né, que eu estou nomeando. Então, eu estou nomeando aqui um text box, é uma caixinha de texto, então eu utilizo aqui o txt, tá? O txt e o nome do objeto. Então, aqui, o próximo, eu vou dar um nome aqui para ele de txt senha. O txt senha, né, a gente tem que fazer mais uma configuração aqui que em relação a ele mostrar a senha ou não. Porque se eu deixar ele aberto, né, sem configurar, ele, conforme o usuário digita a senha, ele vai mostrar a senha para o usuário. Não é isso que eu quero. Então eu tenho que configurar aqui o item que ele chama de password char. Né, esse item aqui chamado password char. Tá? Então, aqui no password char, eu vou colocar aqui o caractere que eu quero, vou colocar o asterisco aqui que vai aparecer no lugar da letrinha da senha. Ok, então já alterei aqui as propriedades dos dois. Agora eu vou alterar as propriedades aqui do label, né? Então no label, mesma coisa, eu vou dar um nome aqui para ele de... Vamos lá no label, vou colocar aqui LBL de label, usuário. E aqui o texto que aparece no label, eu vou trocar aqui para text, vou colocar aqui
usuário, que é o texto que vai aparecer aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para a senha, né? Vou trocar o nome aqui da senha, LBL senha, e o texto eu vou colocar aqui txt, senha. Botão. Então, botão, mesma coisa. Eu vou colocar um nome aqui para ele de BTN, né? Indicando que é um botão. Botão login. BTN login. E depois vou trocar o texto dele também. Então, vou aqui no texto e troco, colocando aqui o texto acessar. E aí eu posso trabalhar aqui, né, a parte visual, né, a parte de layout. Então eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, né, então eu posso selecionar aqui os objetos que eu quero, né, alterar de uma vez só. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou selecionar tudo isso aqui e vou alterar a fonte de tudo isso aí de uma vez só. Então eu venho aqui na minha caixinha de propriedades, eu venho aqui em fonte e seleciono o tamanho da fonte que eu quero. Por exemplo, eu quero fonte tamanho 12. Ok. Aí eu preciso aqui dar uma redimensionada aqui nas minhas caixinhas. Vou aumentar um pouquinho. Ok. Aumentar um pouquinho aqui o botão. Acertar aqui o posicionamento. E aí vou redimensionar aqui o formulário. Vou deixar mais ou menos assim, só para a gente testar mesmo. Ok, então, nesse caso, né, eu criei aqui a parte visual, né, do meu formulário. E aí agora eu preciso programar algum tipo de ação, né, para esse botão. Como que a gente faz para trabalhar com a parte de código aqui? Então, voltando aqui do lado, ó, na parte das soluções, você vai ver que ele tem aqui um form designer, um designer. Esse designer, o que que é? É o cara que ele vai criando automaticamente para você e colocando os componentes que ele vai criando. Ó. Repara que aqui, ó, ele vai colocar ó, fonte, ó, TXT usuário, a fonte que eu usei, né, a localização, o nome, né, o tamanho. Então ele vai fazendo tudo isso aqui automaticamente para a gente. Para cada elemento que você vai criando, ele vai colocar o tamanho, as coordenadas que ele vai inserir lá no formulário, tá? Todas as propriedades. Se você for fazer isso aqui no Visual Studio Code, por exemplo, você vai ter que criar isso aqui na mão, né? Então é um trabalho um pouco maior, tá? Então você vai ter que acabar configurando tudo isso aqui manualmente. Aí ele tem um outro item aqui, ó, que é esse RESC aqui, né? O RESX. Esse RESX ele tem algumas propriedades que você pode inserir aqui para ser interno ao recurso interno do formulário, tá? A gente não vai trabalhar com isso aqui. E finalmente a parte do program, né? A parte do program, né? O programa que a gente já conhece lá das aplicações de console, que é onde a gente vai colocar o código, é onde a gente digita o nosso código aqui. E aí, nas aplicações de Windows Forms, geralmente você faz uma programação atrelada a um determinado evento, né? Então você programa, por exemplo, alguma coisa atrelada ao clique do botão, né? Quando ele sai de um formulário, né? Quando ele entra numa caixinha de texto, enfim, sempre vai estar atrelado aí a alguma ação, né, que o usuário
faça alguma interação com a interface. Então, eu vou voltar lá no meu formulário. Só a gente clicar aqui na abinha, ele volta para a parte gráfica. E aí eu vou, no caso, eu quero configurar aqui o botão. Então, quero programar um código aqui no botão. Então, se eu clicar 2 vezes aqui no botão, ele abre para mim, ó, automaticamente um código, né? Colocando o evento clique. Então, no evento clique, ele já vai programar isso aqui para mim. Então, o que eu quero no evento clique? Eu quero fazer, por exemplo, uma verificação. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui, ó, se txt usuário for igual, vamos supor, txt usuário ponto text, que é o conteúdo da minha caixinha de texto, for igual a admin end txt senha ponto text for igual 1, 2, 3. Então significa que ele acertou a senha. Então eu vou mostrar uma mensagem para ele. A maneira mais básica da gente emitir uma mensagem para o usuário é a gente utilizar o messagebox.show. Ele vai exibir uma janelinha com uma mensagem. Então, o que eu vou colocar aqui, por exemplo, seja bem-vindo. Caso contrário, eu vou mostrar uma mensagem falando que a senha está incorreta. Dados incorretos. Beleza, então já programei aqui a parte do botão. Vou voltar aqui para o meu formuláriozinho e vou executar ele. Para executar é a mesma coisa, tá? Então vem aqui no play. Bom, com minha aplicação rodando, eu vou lá no formulário, vou colocar lá o usuário, admin, senha 1, 2, 3. Repare que ele troca aqui, né, o asterisco, né, o caractere que eu coloquei lá nas propriedades, ele vai trocar aqui para o asterisco, né, que foi o que eu indiquei lá. E vou clicar no botão acessar. Olha lá, seja bem-vindo, está indicando que eu acertei a senha. Agora eu vou colocar aqui uma outra senha inválida, dados incorretos. Ok? Bom, esse foi o primeiro vídeo, né? Só para a gente dar um start aqui no nosso exemplo aqui de Windows Forms. Eu volto aí com mais vídeos e mais exemplos, porque tem bastante coisa e bastante detalhes para a gente trabalhar. Ok? Espero aí que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.